Você já deve ter ouvido a frase que diz que a fé cristã é cega. Outras frases semelhantes são: tudo é relativo, não existe verdade absoluta. Todas essas frases estão ancoradas em uma filosofia chamada de pós-modernidade. Essa filosofia permeia o tempo que nós estamos vivendo. Todos nós, de alguma forma, somos afetados por ela. Alguns pensam a respeito dessa filosofia e administram ela em sua vida. Outros vivem essa filosofia sem perceber. Eu quero conversar com você no programa de hoje sobre pós-modernidade e como ela pode afetar a nossa vida. Não saia daí, está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. A história de Bartimeu é muito interessante. Você acabou de ver a leitura aí do texto bíblico que fala a respeito da história dele. Existem muitas questões atuais que nós podemos discutir a partir da história de Bartimeu e nós faremos isso ao longo desse programa. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Bartimeu era um cego que gostaria de ver. E você pode falar assim: isso é óbvio, todo cego gostaria de ver. Bem, isso pode ser uma verdade do ponto de vista físico. Talvez todo cego gostaria de ver. Mas, do ponto de vista filosófico e espiritual, nem sempre isso é uma verdade. Algumas pessoas são cegas e se recusam a ver as coisas da filosofia e da religião de Deus. Eu conheço algumas pessoas que se recusam a entrar em contato com as evidências da existência de Deus e da validade do cristianismo para os nossos dias. Conheço algumas pessoas que simplesmente não querem esse tipo de contato. O que eu falo para essas pessoas é que é preciso abrir os olhos para que elas possam conhecer. Nós vivemos em um período chamado de pós-modernidade e uma das características desse período é a rejeição da religião institucionalizada. Bem, eu dou parabéns a você, porque se você está assistindo Fé para Hoje, é porque você tem algum interesse de conhecer mais o cristianismo e de saber mais da vontade de Deus para a sua vida. Então fica aí conosco, nós vamos discutir algumas coisas interessantes sobre pós-modernidade e visão cristã. A expressão pós-modernismo tem sido bastante ouvida atualmente. Mesmo no contexto da igreja, é comum ouvir alguma referência a esta corrente filosófica. De fato, a influência do pensamento pós-moderno tem afetado todos os aspectos da sociedade atual: política, economia, filosofia, relações sociais e religião. Todos têm sido influenciados em menor ou maior grau. Há um relativo consenso entre os filósofos que estudam esta cosmovisão de que é difícil definir o pós-modernismo. A ausência de definição pode até ser incluída como uma das suas principais características. A modernidade encheu o coração das pessoas com a esperança de que os conceitos iluministas resolveriam todos os problemas da humanidade.
Difundiu-se a ideia de que através da ciência e da racionalidade humana, as doenças, a fome, as guerras seriam finalmente extintas da humanidade. Porém, toda esta expectativa foi frustrada quando o resultado desta cientificização viraram 2 bombas nucleares em 1945. Mesmo antes das 2 guerras, o filósofo Nietzsche, na segunda metade do século XIX, já anunciava o surgimento de uma nova forma de encarar o mundo, que depois seria denominada de pós-modernismo. Essa era foi marcada pela desilusão com a religião institucionalizada da Idade Média e com o racionalismo humano da Idade Moderna. Como você viu, é difícil definir pós-modernidade. Muitas pessoas discutem qual seria a melhor definição, mas ainda não chegaram a um consenso. Eu tenho uma proposta para você nesse caso. Existe um livro que é um clássico sobre as cosmovisões. É o livro O Universo ao Lado, de James Sire. E ele traz 7 proposições que nos ajudam a entender melhor a pós-modernidade. A minha proposta para você é a gente comparar essas proposições com o que o cristianismo pensa, para que a gente chegue a uma conclusão que eu já vou te adiantar. Não é possível ser cristão e aderir à filosofia pós-moderna ao mesmo tempo. A primeira questão que o pós-modernismo suscita não é o que está lá, ou como sabemos que está lá, mas como a linguagem funciona para construir significado. Em outras palavras, há uma mudança nas primeiras coisas, de ser para saber, para construir significado. Essa é a primeira concepção que o Sire nos apresenta a respeito da cosmovisão pós-moderna. E essa concepção nos informa que a pós-modernidade acredita que não existe significado intrínseco nas coisas. Ou seja, cada objeto, cada palavra, cada conceito vai ter um significado diferente dependendo do meio social onde ele está. Ou seja, as coisas são construídas socialmente. Não existiria significado, por exemplo, na palavra fé. Ela não tem um significado próprio. Cada pessoa daria o seu próprio significado para essa palavra. Esse pensamento pós-moderno está em oposição direta ao pensamento de Deus. Ele, Deus, define o significado das coisas. Quando precisamos definir fé, por exemplo, devemos apelar para a definição divina, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Encontramos na Bíblia outras ocasiões nas quais o Senhor define as coisas. Na criação, Deus definiu a relação matrimonial heterossexual, o sábado como dia de guarda, a alimentação ideal para o ser humano. Na história da monarquia hebreia, Deus definiu quem seriam os reis. Nos rituais do santuário, Deus definiu o significado de cada ritual. Esses são apenas alguns exemplos de como Deus não deixa o significado das coisas para nossa livre interpretação. De maneira geral, o Senhor define o significado das coisas. A verdade sobre a própria realidade está sempre oculta a nós. Tudo o que podemos fazer é contar histórias. Essa talvez seja a afirmação pós-moderna mais conhecida, não é? Não existe verdade absoluta. Ela quer nos dizer que se existe uma verdade, ela não é alcançável. É isso que a filosofia pós-moderna defende. Não é preciso pesquisar muito para descobrir que a Bíblia não está de acordo com este pensamento. Segundo o pensamento de Deus, a verdade existe e pode ser conhecida por todos nós. Em João 8,32, Jesus falou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Em João 17,17 está escrito: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Esse pensamento pós-moderno a respeito da verdade é extremamente prejudicial e perigoso para o cristianismo, além de estar em total oposição ao pensamento bíblico. As histórias propiciam às comunidades o seu caráter de coesão. Segundo essa proposição,
Cada comunidade constrói os seus próprios conceitos, as suas próprias histórias, e isso você pode até dizer, não, funciona assim mesmo. A questão é que a pós-modernidade diz que essas histórias e esses conceitos de determinada comunidade não servem para outras comunidades, e isso acaba afetando o conceito religioso do cristianismo. Isso incide diretamente sobre a Bíblia. De acordo com este pensamento, as histórias bíblicas não têm um valor universal, apenas servem para manter a coesão da comunidade nas quais aconteceram. Não é assim que Jesus trata as Escrituras. Por diversas vezes, o Mestre usou histórias bíblicas para ensinar princípios que são eternos e universais. Um exemplo disso foi quando Jesus usa a história de Adão e Eva para ensinar como deve ser o casamento que lhe agrada, em Marcos capítulo 10. Ao utilizar a história de Jonas como ilustração para sua morte e ressurreição, Jesus confirma mais uma vez a realidade e valor das histórias bíblicas. Qualquer narrativa utilizada como metanarrativa torna-se opressiva. Essa talvez seja a afirmação pós-moderna mais conhecida, não é? Não existe verdade absoluta. Ela quer nos dizer que se existe uma verdade, ela não é alcançável. É isso que a filosofia pós-moderna defende. É lógico que Deus discorda veementemente desta afirmação. Ele afirma: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. A Bíblia é a palavra de Deus, a fonte de princípios e normas que devem guiar a vida do cristão. Não há eu substancial. Os seres humanos fazem de si mesmo o que são pelas linguagens construídas sobre eles mesmos. Mais uma vez, a pós-modernidade ataca o valor intrínseco das coisas. Segundo essa proposição, é a linguagem que atribui valor às coisas. Elas não têm valor em si mesmo. Nesse caso, por exemplo, o ser humano não teria o seu valor próprio, como o cristianismo diz, porque ele seria a imagem de Deus. O ser humano tem o valor que a linguagem dá para ele, mas o cristianismo não pensa assim. Ao longo de toda a Bíblia, percebemos que Deus considera o homem como tendo um alto valor. O salmista se admirou com o valor dado ao homem por Deus. Está escrito no Salmo 8, 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? A própria história da redenção é um grande exemplo de como Deus valoriza o homem. Deus encarna, sofre, morre, tudo para salvar o homem. O valor do ser humano não está no que ele pensa sobre si mesmo, mas em sua origem. Todos saíram das mãos de um Criador que ama e cuida. A ética, como o conhecimento, é uma construção linguística. O bem social é tudo aquilo que a sociedade assume ser. Para essa proposição da pós-modernidade, a ética está diluída na vivência de cada ser humano. Ou seja, não existe uma ética universal. Cada indivíduo, dentro da sua cultura, faz a sua própria ética, que pode estar em conflito com outras éticas de outras comunidades. Veja como isso é difícil de compreender. Para Deus, não funciona assim. A ética é baseada no caráter de Deus, que é transcendente, bom e se revela a nós. Não é difícil encontrar na Bíblia trechos onde Deus estabelece o que é certo e o que é errado. Temos recomendações sobre alimentação em Levítico 11, sobre conduta moral e espiritual em Êxodo 20, sobre casamento e divórcio em Marcos 10. Deus é quem estabelece o que é certo ou errado, não os humanos com a sua linguagem. O pós-modernismo é instável. A pós-modernidade é instável, ou seja, um conceito que ela defende hoje pode não ser defendido amanhã. Uma ideia que ela defende hoje pode ser contradita amanhã. Não existe estabilidade na filosofia pós-moderna, e isso é um problema para qualquer comunidade.
Deus é o contrário de tudo isso. Ele afirmou sobre si: pois eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Deus é integralmente confiável, pois podemos saber exatamente o que esperar dele. Sobre o pós-modernismo, não podemos afirmar o mesmo. Nós não teríamos tempo em um só programa de tratar de toda a complexidade da filosofia pós-moderna e comparando com o cristianismo. O que eu fiz agora foi apenas uma amostra grátis para que você tenha ideia de que não é possível harmonizar o cristianismo com a filosofia pós-moderna. São coisas antagônicas e em algum momento da nossa vida nós teremos que nos posicionar ao lado de um ou do outro. Eu espero que você estude mais sobre esse assunto, ele é muito importante para a nossa vida. Mas eu quero voltar mais especificamente agora para a história de Bartimeu. Vamos tirar lições espirituais para a nossa vida? Diferente de algumas pessoas do tempo que a gente vive, Bartimeu era um cego que gostaria de ver. Só que ele era um homem sofredor. Ele pedia esmolas ali nas ruas da sua cidade, ele não tinha aparentemente uma família que o apoiava, ou a família dele não tinha dinheiro para apoiá-lo. A verdade é que ele precisava urgentemente de um milagre. E ele estava naquele dia, naquela cidade, e a multidão passou e alguém disse para ele: é Jesus quem está passando aí. E possivelmente Bartimeu já tinha ouvido a fama de Cristo. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era preciso ter compaixão mesmo. Bartimeu era um sofredor. Nem o nome dele ficou na história. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. Ele não tinha nome, não tinha dinheiro, não tinha prestígio social. Era só um cego sentado nas ruas daquela cidade. Outra coisa que fazia Bartimeu sofrer muito era o sentimento de ser um pecador condenado à perdição eterna. Nos tempos em que ele estava em Jericó, os líderes religiosos atribuíam as doenças físicas a consequências de pecados cometidos pela pessoa ou pelos seus pais. Portanto, Bartimeu não era um rejeitado social apenas. Ele também era rejeitado pelos líderes religiosos e se sentia como um indigno das bênçãos de Deus. Devemos considerar também que não era somente cego, mas era mendigo, duas circunstâncias que geralmente andavam juntas. Para o seu sustento, tinha que depender da generosidade das pessoas. Tudo isso devia pesar sobre os ombros de Bartimeu de tal forma que a tristeza era uma constante em seu rosto. Foi nessa condição que Cristo encontrou aquele homem. Contudo, podemos perceber que existia uma grande qualidade em Bartimeu. Ele era persistente. O filho de Timeu havia aprendido que ninguém faria nada por ele. Portanto, ele deveria lutar pelo que queria sozinho. E foi isso que aconteceu quando ele identificou a oportunidade de encontrar com Cristo. A primeira grande dificuldade que Bartimeu teve para chegar até Jesus foi a multidão. Tinha muitas pessoas ao redor de Cristo e qualquer um teria dificuldade de se aproximar do Mestre, quanto mais um cego. Mas o sentimento de urgência no coração de Bartimeu era tão grande que ele usou o único recurso que ele tinha, a voz, e ele começou a gritar. Mas não era qualquer grito, ele escolheu muito bem as palavras que ele ia falar. Ele disse o seguinte: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essas palavras diferenciaram Bartimeu do restante da multidão, porque tinha muita gente ao redor de Cristo apenas por interesse, por curiosidade, querendo receber apenas milagres egoístas. Mas Bartimeu sabia exatamente quem era Jesus, e essa frase diz muito sobre isso. Mas infelizmente, ninguém da multidão estava disposto a ajudar aquele homem. Algumas vezes somos tratados como Bartimeus modernos. As pessoas nos desprezam e algumas vezes nos atrapalham em seguir nossa vida.
Quando queremos tomar decisões importantes e que poderão nos levar para situações melhores, algumas vezes encontramos multidões nos atrapalhando. Quando queremos entregar a vida a Cristo, às vezes nos deparamos com pessoas que buscam nos impedir. Aprendamos a perseverar com Bartimeu. A multidão dizia para Bartimeu se calar. Muitas pessoas estavam tentando impedir Bartimeu de chegar até Cristo. Mas eu fico admirando a persistência daquele homem. Embora a multidão dissesse, se cale, Bartimeu, ele continuava falando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em certo sentido, Bartimeu estava fazendo uma oração. E ali tem uma lição para nós, a lição da persistência. Às vezes, tem multidões modernas que querem nos atrapalhar de chegar a Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mesmo Cristo que ouviu Bartimeu vai ouvir você hoje. Jesus estava no centro da multidão. Mesmo assim, o clamor de Bartimeu chegou aos seus ouvidos, porque Jesus sempre nos ouve. Quando ele ouviu o clamor de Bartimeu, ele parou a sua caminhada e pediu que a multidão trouxesse Bartimeu até ele. Percebeu? Aquela multidão que estava atrapalhando Bartimeu chegar a Jesus, agora seria um instrumento de Cristo para trazer Bartimeu. Quando o convite de Jesus chegou aos ouvidos dele, ele largou a sua capa e caminhou até Jesus. Não podemos desprezar o ato de largar a capa. Aquele era o único objeto que pertencia a Bartimeu. Ele não possuía mais nada na vida. Era a capa que o protegia da chuva e do sol. Mas quando recebeu o convite para uma audiência com Jesus, até o seu único bem perdeu completamente o valor. Ele iria receber coisas muito melhores que aquela capa. Bartimeu não perdeu tempo, correu para Cristo. Você se lembra da pergunta que Jesus fez a Bartimeu? Eu a mencionei no começo do nosso programa. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta parece obviedade. Um cego diria, eu quero ver. Mas ela não é tão óbvia assim. Pense comigo, enxergar traria muitas responsabilidades para Bartimeu. Por exemplo, se ele enxergasse, ele não teria mais que ficar pedindo esmolas. Ele teria que ir trabalhar para se sustentar. Enxergar faria com que Bartimeu caminhasse com as próprias pernas. Ninguém teria mais que conduzir Bartimeu. Enxergar traria responsabilidade moral a Bartimeu, responsabilidade ética para Bartimeu. Ou seja, ele teria que assumir as suas próprias responsabilidades. Ele não poderia jogar mais em ninguém as suas responsabilidades e as suas escolhas. E mais do que isso, enxergar traria para Bartimeu a responsabilidade espiritual de virar uma testemunha de Jesus e do seu milagre. Isso exigiria compromisso e Bartimeu precisava pensar muito bem antes de responder à pergunta de Jesus. Compromisso com Cristo é o que muitos não querem. Não ter Cristo é mais confortável para aqueles que querem seguir a vida de acordo com seus próprios critérios. Acredito que muitas pessoas preferem negar a existência de Deus ou negar a importância da religião, porque caso elas aceitassem o senhorio de Cristo em suas vidas, teriam que prestar contas das suas decisões. Para quem pensa assim, viver sem Deus é o mais confortável que existe. Bartimeu não tinha medo do compromisso com Cristo e com a vida. Ele respondeu à pergunta de Cristo, Senhor, eu quero ver. Talvez você não seja fisicamente cego, mas existem muitas outras cegueiras hoje. E Jesus também pergunta para mim e para você, o que você quer que eu te faça? Sabe, a gente precisa pensar muito bem na resposta, porque se nós dissermos a Jesus, Senhor, eu quero ver, eu quero conhecer as verdades, nós também aumentaremos a nossa responsabilidade. Quanto mais nós conhecemos a respeito das coisas de Deus, mais nós seremos cobrados por causa do nosso conhecimento. Nós precisamos querer acabar com a nossa miopia espiritual. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer conhecer a verdade mesmo? Bartimeu finalmente respondeu para Jesus, Senhor,
eu quero ver. E aí a Bíblia diz que Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. E nesse momento aconteceu uma coisa bastante interessante, porque Bartimeu poderia ter saído correndo dali e ter ido mostrar à sua família, aos seus amigos, às pessoas da rua que ele morava, que ele agora ele tinha visão, que ele não era mais um cego, que ele não era mais um rejeitado social. Bartimeu poderia ter saído e mostrado para o mundo que agora ele poderia ser considerado uma pessoa normal. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele continuou seguindo Jesus, porque Bartimeu entendeu que quando nós recebemos os milagres das mãos de Deus, a melhor coisa que nós podemos fazer é virar seguidores de Jesus, como gratidão ao que Ele fez por nós. Você percebeu como a história de Bartimeu pode nos ajudar a escapar das artimanhas da pós-modernidade? Muitos hoje estão cegados pelas filosofias relativistas que tiram a autoridade de Deus e da sua palavra. Essa cegueira tem feito muitas pessoas perderem o casamento, a saúde, a moralidade e a salvação. Infelizmente, algumas igrejas, inclusive, estão relativizando os ensinos absolutos da Bíblia em nome de uma adaptação que não ganha o mundo e enfraquece a igreja. Nós vivemos em um período filosófico muito desafiador. A pós-modernidade quer engolir a nossa religião, quer tirar o nosso foco de Jesus. E talvez todos nós precisemos, em maior ou menor grau, fazer a mesma oração que Bartimeu fez. Senhor, que eu veja. E sabe, quando a gente faz essa oração, Jesus sempre atende com um sim. Porque o maior interesse de Jesus é que nós vejamos a verdade, que nós tenhamos a verdade em nós, porque essa verdade nos libertará. Talvez eu esteja falando para você agora e você precisa ver novas verdades, você precisa avaliar novos conceitos, você precisa conhecer mais profundamente a Cristo. Essa é a hora de você abrir seu coração, pegar a palavra de Deus e conhecer mais profundamente essa verdade que poderá libertar você.